Em 19 de junho se comemora o Dia do Cinema Brasileiro. Apesar da data, a quantidade de pessoas que vão aos cinemas assistir a filmes nacionais é cada vez menor. Mas quais são as motivações que levam as pessoas a estarem menos conectadas com o audiovisual brasileiro? Vem conferir o que os especialistas dizem sobre. A gente que é mãe, o que a gente pode fazer para ficar zen sem se dopar? Então, você procura um lugar sossegado na sua casa. A gente que é mãe não tem lugar sossegado dentro de casa. Só aí você já não, né? O público brasileiro que foi ao cinema assistir a obras nacionais diminuiu em 27,4% de 2022 para 2023, de acordo com a Ancine, a Agência Nacional de Cinema. Séries e filmes brasileiros não têm o mesmo alcance que obras estrangeiras. Mas e você, tem o hábito de assistir a filmes nacionais? Sim, eu assisto. Não muito, mas eu assisto. Mais ou menos. Alguns assisto, outros não. Nem tanto. Não tenho muito costume. E por quê? Mas pelo fato de estar mais exposta a filmes de fora, dos Estados Unidos, coisas assim, por aparecerem mais os trailers. E qual que é o filme nacional preferido de vocês? Alto da Compadecida. Ah, o meu também. Reflexões de um liquidificador. Reflexões de um liquidificador. Eu gosto muito de Carandiru porque essa coisa deles contarem um pouco sobre a história do presídio mexe muito comigo, eu já pensei muito em fazer assistência social. O meu é Opaió, na comédia baiana, né? Eu acho muito interessante a maneira que eles tratam ali o dia a dia do baiano, principalmente. Além desse que ele falou, acho que a gente gosta muito de Bacurau, que é recente, e o clássico, que é o Alto da Compadecida. A gente não vê só a desvalorização do cinema, a gente vê a desvalorização da cultura no geral, do teatro, da música brasileira, né, dos artistas brasileiros. Então, é muito complicado, assim. Eu não acredito que todos os brasileiros desvalorizam o cinema, tanto é que a gente tem aí boas bilheterias, né? Minha irmã e eu, por exemplo, com a Tata Werneck, fez milhões de reais. Produzir cinema no Brasil é uma tarefa complexa, né, que tem suas especificidades. A gente trabalha, depende bastante para produzir cinema de leis de incentivo. Não é simples, né, o processo entre você gestar uma ideia, você conseguir captar, você conseguir produzir, você conseguir finalizar, você conseguir distribuir. Não é uma tarefa simples, então fazer cinema no Brasil é complexo. E quem que valoriza mais a cultura, além das pessoas que moram no país? É o governo. É quem dá os acessos, é quem dá o financiamento, o fomento. Então, infelizmente, a gente está vendo que a Ancine está respirando por aparelhos. A gente vê, com essa retomada do governo Lula, uma volta da lei da cota de tela, por exemplo. A lei das cotas de tela voltou a entrar em vigor em janeiro deste ano. A lei obriga que empresas exibidoras tenham filmes brasileiros em cartaz. As obras que serão projetadas, o tempo de exibição e a ocupação máxima nas salas de cinema são determinados anualmente por meio de decreto do Presidente da República. Essa regra permite que o cinema nacional possa se tornar mais conhecido. A lei da cota de tela, ela realmente ajuda aos exibidores a colocarem de verdade filmes brasileiros em cartaz. Porque sem a cota de tela, o filme brasileiro não vai ser exibido, porque infelizmente não dá tanta bilheteria. Mas o que dá bilheteria é ele estar em cartaz, não é verdade? Quando a gente pensa em salas de cinema, né, porque o cinema brasileiro não é tão assistido nas telas, eu acho que é porque quando você vai ao cinema, você enxerga isso nos filmes que estão em cartaz, né? Você tem grandes produções internacionais que ocupam muitas salas de cinema, enquanto as nossas produções, se não forem aqueles filmes, né, direcionados principalmente às comédias e lançadas sazonalmente em determinadas épocas do ano, você não tem os filmes nacionais com uma ampla distribuição, em muitas salas, em todo o Brasil. Agora, pegando assim, os exibidores de shopping. Num grande shopping, assim, o maior público é família, é criança, então assim, eles não vão colocar filmes brasileiros, alguns deles, exceto comédias românticas, que isso realmente dá uma procura. Então assim, exibir o trailer, vale muito mais exibir o trailer da Marvel, exibir trailer de filmes que com certeza vão fazer uma grande bilheteria, do que exibir realmente filmes talvez independentes, um filme do Wagner Moura, por exemplo. Eu colocaria hoje em dia uma certa dificuldade de acesso ao filme nacional.
Porque mesmo quando ele está em cartaz nos shoppings, que são talvez o grande lugar onde se vai a cinema, não tem o mesmo destaque, a mesma... toda a preparação, a publicidade anterior, os destaques que você teria para um filme estrangeiro. Porque não adianta o filme estar em cartaz e o ingresso custar um valor exorbitante que as pessoas não possam assistir. O Claudinho me ensinou que a vida é assim. Acaba, de repente. A verdade é que o nosso amor não ia terminar nunca. Cada vez mais eu vejo que o Brasil está sendo retratado pelos próprios cineastas brasileiros com mais carinho, com mais... olhem o Brasil como ele é. Não é só o que vocês viram nos pontos turísticos ou em Cidade de Deus. Não é só desgraça, sabe? Existe muita coisa bonita aqui para ver. Antes... era uma coisa muito da romantização da favela, né? Que até foi base de textos, de críticas na época de Cidade de Deus, por exemplo. Então as pessoas atrelavam o Brasil a Rio de Janeiro, às comunidades, a violência, a arma. Então nós tivemos ao longo da história várias representações de Brasis no âmbito internacional, tanto pelo cinema internacional quanto pelo próprio cinema brasileiro. Então, só para você ter um ponto, quando a gente pega, por exemplo, filmes mais antigos, década de 70, até início da década de 80, o Brasil é selva. Tem um exemplo triste de um filme, me fugiu qual James Bond, mas é um James Bond que ele está num rio no meio da selva amazônica, de repente ele cai nas cataratas do Iguaçu. Lá, sim, você fala, nossa, isso aqui não faz o menor sentido. Mas era o Brasil daquela época, selva, floresta e mais nada. Se você pegar Tropa de Elite, eu tive essa oportunidade de ver, eu estava na Inglaterra quando saiu Tropa de Elite, e eu li várias resenhas lá. Eles fazem uma resenha muito boa do filme e falando, olha, é o retrato de um país muito bom, um país que está em pleno desenvolvimento econômico, mas que tem um problema endêmico de corrupção. Isso é 2007 para 2008. Então, como é esse retrato? Depende muito da situação política, do papel que o país faz como um ator no cenário internacional. A diferença do olhar brasileiro sobre o Brasil para construir esse cinema é um olhar que está para além de uma primeira imagem, está para além de uma narrativa feita para fora, para vender. A gente está se reconhecendo, se encontrando e se contando, sabe? Acho que a diferença é essa, o afeto que a gente coloca na maneira como a gente se enxerga e nos lugares diferentes que a gente vai. Então você tem cineastas do Pará, você tem cineastas da Bahia, você tem cineastas do Rio Grande do Sul, você tem cineastas de milhares de lugares olhando para o seu lugar e contando as histórias desse lugar. Acho que o cinema brasileiro não olha para o Brasil como uma massa homogênea, né? A gente olha para a especificidade de cada cantinho, de cada viela, de cada rua do Brasil. E isso traz a riqueza do nosso cinema. Coração da Floresta Amazônica, uma aventura emocionante. A Indiazinha está de volta. Tainá. Cidade de Deus me pegou quando eu vi no cinema e pegou muito pesado por todas as questões de narrativa, as questões fortes sociais envolvidos, a revelação de fraturas sociais que estavam ao nosso redor, mas acho que eu nunca tinha visto com uma riqueza tão grande de detalhes numa tela. Fora isso, O Invasor, que é um filme estrelado pelo Paulo Miklos, que eu assisti muitos anos atrás também no cinema, eu achei um dos mais perturbadores que tem, pela economia de meios como ele é filmado e que ele vai te deixando tensa, até a hora que você acredita que aquilo lá vai explodir e, de fato, de certa maneira, explode também. Bom, eu adorei Pedágio, da Carol Markovics, e também Retratos Fantasmas, o documentário do Kleber Mendonça Filho, que, assim, eu adoro ele é um cineasta de mão cheia, e esse documentário não fez tanta bilheteria aqui no Brasil, mas foi super aclamado lá fora, assim. Ele é um cineasta que já está há muito tempo, né, em atividade, ele fez Som ao Redor, Bacurau, e ele fez um documentário, assim, super autoral e que as pessoas gostaram lá fora, assim, super pessoal, assim. 12 motoqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em 2 minutos. Ó, o caminhão furado aí, ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não? Não vi não, por quê? Erivaldo chegou com o caminhão-pipa todo furado de bala, cara. Eu acho que o trabalho dos jornalistas, dos diretores, é de continuar,
continuar fazendo o que cada um faz e esperar que o povo se dê conta de que a gente só tem a ganhar com o cinema. A gente só tem a ganhar com as boas bilheterias, a gente só tem a ganhar com os filmes brasileiros sendo passados lá fora. É muito difícil distribuir um filme, né, no Brasil. As salas de cinema geralmente já estão tomadas por outras produções que levam em consideração outras questões. Mas quando você tem filmes que trabalham com uma linguagem mais popular no sentido de que é uma linguagem que quer alcançar mais pessoas, é uma linguagem que faz questão de se comunicar com mais pessoas, você tem grandes sucessos de bilheteria, com certeza. As pessoas vão assistir, as pessoas desejam assistir esses filmes, porque as pessoas desejam se ver nas telas. Você tem o caso de Marte 1, que ficou muitíssimo tempo em cartaz também. É um filme, de certa maneira, que foi bastante visto, por exemplo. A distância é aproximadamente 60 milhões de quilômetros. Fica assim não, Sam. Vai dar certo.